A paz do Senhor Jesus, meus queridos, meus amados irmãos. Estou aqui mais uma vez para estar falando da palavra do Senhor, que é rica, maravilhosa, poderosa. Meus irmãos, hoje eu estou aqui para falar uma palavra que se encontra em Jeremias, capítulo 23, versículo 1. Meus irmãos, essa é forte, meus irmãos. Essa é forte, mas eu sei que os irmãos estão aí, ó, firme, né? Para quando vir cajadada, para quando vir palavra de bênção, em nome de Jesus, né, meus irmãos? Como eu já falei, a gente tem que pregar o que Deus manda, e foi essa palavra que eu abri, que Deus... Na verdade, meus irmãos, assim, eu falei com Deus que é Ele que vai pôr na minha boca, porque eu não tive muita sabedoria de falar sobre essa palavra, né? Mas eu vou estar abrindo a boca e Jesus vai estar administrando aqui. Essa palavra vai para vocês e vai para mim também, em nome de Jesus, né? Porque todos precisamos dessa palavra, meus irmãos. E eu abri, caiu direitinho aqui nessa palavra. Eu poderia ir para outra palavra, mas aí eu ia estar fugindo da direção de Deus, né? E a gente tem que pregar o que Deus manda, o que Deus quer. Então, meus amados irmãos, antes de falar da palavra do Senhor, eu já quero desejar uma tarde excelente para vocês, uma paz do Senhor. Quero pedir para os irmãos que se inscrevam no meu canal, compartilhe, deixe seu like, em nome de Jesus, porque tudo é para a honra, para a glória de Deus, meus irmãos, né? Quanto mais casa, mais vidas, né? Às vezes uma pessoa estiver assim abatida, a gente pode estar precisando dessa palavra, né, meus irmãos? Então é bom a gente ir passando o que é de bom de Deus para frente, porque às vezes a gente compartilha coisa que não tem nada a ver, coisa que não edifica nada, coisa que não é de Deus, e Deus às vezes nem se agrada, né, meus irmãos? Então vamos passar para frente uma palavra que é viva e verdadeira, que é a palavra do Senhor Jesus, que é a Bíblia Sagrada, meus irmãos, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor se encontra em Jeremias, capítulo 23, de versículo 1 em diante. E a palavra do Senhor diz assim, meus irmãos: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel contra os pastores que apacentam o meu povo: vos despertastes as minhas ovelhas, as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Meus irmãos, essa palavra, ela é uma palavra assim de correção, principalmente para os pastores. Se alguém que estiver aí me vendo, quiser mandar para o seu pastor, né, da sua congregação, mandar e mandando, né, meus irmãos, porque essa palavra é para os pastores. E a palavra do Senhor diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Então, meus irmãos, tem muitos pastores que tem gente que fala assim que ninguém tira ninguém da igreja. Tem gente que fala isso, mas isso não é verdade, meus irmãos. Porque cada pessoa tem um jeito emocional diferente. Um tem um lado emocional mais duro, outro tem um lado emocional mais fraquinho. Eu mesmo, meus irmãos, eu sou muito emocional. Qualquer coisinha eu choro, sabe? Mas eu não deixo me abalar, não. Eu choro, daqui a pouco eu tô lá, não guardo raiva de ninguém, tô de boa. Mas, meus irmãos, tem gente que é muito emocional, né? Então aqui tá falando, ai dos pastores. Às vezes, meus irmãos, o pastor da igreja não tem aquele descendimento de chegar numa ovelha, conversar com ela certinho, com mansidão, com sabedoria. Às vezes fala com brutalidade, um jeito assim que a pessoa fica triste, né, meus irmãos? Aí a pessoa já não quer mais ir para casa do Senhor, né, por causa disso. Então, meus irmãos, a gente tem que
ter um descendimento, principalmente os pastores, como tratar as ovelhas, entendeu? Porque, meus irmãos, se a ovelha estiver lá fazendo uma coisa errada, o pastor, ele tem que fazer o quê? Chamar a pessoa de canto, procurar saber o que está acontecendo, né? Conversar, tentar ajudar, tentar reanimar. Porque, meus irmãos, se a ovelha já está lá, né, fraca na fé, o pastor chega falando de qualquer jeito, de qualquer maneira, às vezes até com brutalidade, a ovelha vai sair da casa do Senhor, vai sair da presença do Senhor. Então Deus está aqui nos falando, nos alertando, né? Ai dos pastores, né? Ai dos pastores que destrói, né? Que destrói e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. É o Senhor. Não é Paulo, não é Daniel, não é ninguém não. É o Senhor Jesus Cristo que está falando isso aqui. Portanto, assim, o Senhor Deus de Israel contra os pastores, meus irmãos. Se prepare, que se tiver pastor fazendo as ovelhas se perder da presença do Senhor, vai pagar um preço, e vai pagar um preço muito grande. Não vai ser um precinho pequeno, não, vai ser um preço muito grande, porque não, isso aqui não tô tirando da minha mente, não tô tirando da minha boca falando à toa, não. Isso aqui eu tô lendo da palavra do Senhor, ó. Tô lendo a palavra do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacenta o meu povo. Então, meus irmãos, temos que agir com as pessoas com sabedoria, meus irmãos, pedir entendimento para Deus, pedir para Deus para a gente saber agir com as ovelhas, conversar, né, meus irmãos, porque a gente não sabe o que se passa em cada caso, o que a pessoa está passando, se a pessoa está passando um momento muito difícil, se a pessoa, né, está passando uma coisa assim que para ela, na carne dela, ela não está suportando, né, meus irmãos? Aí, o que acontece? A luz da igreja é o pastor. A luz da igreja é o pastor, que Deus deixou o pastor ali para nos ajudar. Aí, se até o pastor vira as costas para ela, fala com ela com brutalidade, com ignorância, ela vai sair da igreja, meus irmãos. Ela vai sair da igreja, aí depois vai falar que a culpa é dela, que isso, que aquilo, mas ninguém sabe o que ela tá passando, meus irmãos. Então, temos que ter muito cuidado. Eu, pela misericórdia de Deus, o pastor da minha igreja é uma bênção. Ele se tiver de chorar com a ovelha, ele chora. Se tiver de ajudar, ele ajuda. Por isso, meus irmãos, que a minha igreja, a Igreja de Cristo, tá uma benção. Eu sou da Assembleia de Deus Ministérios de Madureira, é uma benção. Meu pastor é o pastor Everton e Mary, minha pastora Bianca e Mary, um casal abençoado. Eu louvo a Deus por esses pastores que Deus colocou na minha vida, porque, meus irmãos, quando a gente tá pelo lado espiritual, ali seguindo o lado espiritual, a gente precisa de uma pessoa para dar força para nós, a gente precisa de uma pessoa para dar sabedoria, para ajudar. Às vezes o problema é tão grande, a aflição é tão grande que a gente não sabe para quem correr. Aí tem o pastor da igreja, o pastor não faz nada. Ainda se abusar, fala que a pessoa tá errada ainda. Tudo bem, meus irmãos, se a pessoa estiver errada, você não vai falar que ela tá certa, né? Só que aí você vai chamar ela num cantinho e vai falar com ela. É assim, procura fazer assado. Fala com sabedoria, com amor, meus irmãos. Porque se você falar com ignorância, se você falar... eu conheço pessoas que falam assim, que falam na autoridade de Deus e falam assim, sabe, estourado. É onde deixa a gente aflito, deixa a gente nervoso, deixa a gente com medo. Então, meus irmãos, Deus, ele é amor. Ele quer que você trate as suas ovelhas com amor. Então, se tiver algum pastor me vendo que trata suas ovelhas de qualquer jeito, procura mudar isso, né? E se você é um pastor, você deve ter entendimento, você deve ter sabedoria na palavra. Então procura aqui a palavra em Jeremias capítulo 23, que você vai mudar o seu jeito de tratar as suas ovelhas, porque as ovelhas precisam e necessitam de um pastor que tá ali para ajudar para todas as horas. Se precisar dar uns puxãozinhos de orelha, puxa a orelha, mas puxa a orelha assim, meus irmãos,
com amor, para ele ver que você tá falando, mas você não tá falando por mal, você tá falando por bem. Como nós que tem filhos, a gente vai corrigir os nossos filhos, às vezes a gente precisa até dar uns tapinha, mas depois ele vê que aqueles tapinha foi até com amor, meus irmãos, que é para ele não cair numa coisa mais profunda, entendeu? Não faça de qualquer jeito, não, meus irmãos. Não faz com raiva. A gente tem que ter amor pelo próximo, meus irmãos. Então, essa é a palavra que Deus pediu para mim estar falando, tá? Eu não vou pedir desculpa porque é a palavra do Senhor, foi isso que Deus pediu para mim falar. E aquelas ovelhas que tiver fraca na fé, porque às vezes, muitas das vezes foi o próprio pastor que te oprimiu e você saiu, volte para o Senhor. Porque quem morreu na cruz do Calvário por você foi Jesus de Nazaré, não foi o homem, não foi a mulher. E Jesus quer você na presença do Senhor. Não olhe, a ordem de Deus para você hoje é não olhe para a direita, nem para a esquerda e nem para trás. Porque quem olha para trás vai virar uma estátua de sal. Olhe só para frente, aonde tem o seu socorro. O seu socorro é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E Ele vai te ajudar e Ele vai te dar força em nome de Jesus. Meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ó, faz assim, ninguém. Vencendo vem Jesus, vencendo vem Jesus. E fiquem com a paz do Senhor Jesus. Amém?